Olá, queridos alunos, vamos para a nossa terceira aula sobre vida de Cristo e espiritualidade. Espero que você já tenha assistido as duas primeiras aulas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro, que fala sobre Jesus apresentando o Evangelho. Então, nós vamos começar falando sobre a palavra Evangelho, né? O que significa essa palavra? A palavra Evangelho significa boas novas. Então, quando nós falamos que o Evangelho, ele salva, ele traz a salvação, nós estamos falando que as boas novas, elas trazem a salvação. Quando nós chamamos também, nós convencionamos a chamar os 4 primeiros livros do Novo Testamento de evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, nós chamamos esses livros de evangelho. Por quê? Porque eles relatam a vida de Jesus, eles relatam a vida do Evangelho, da Boas Novas, que a Boas Novas é Cristo, né? Então, Cristo sendo a Boas Novas, nós retratamos os Evangelhos como sendo a Palavra de Deus, e nós percebemos que através do relato bíblico de 4 pessoas diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos ver Jesus dentro de cada um desses relatos, e nós percebemos a confirmação ou as boas novas para a salvação daqueles que creem em Jesus. Então o Evangelho nada mais é do que essa propagação da mensagem de Jesus. E o Evangelho, ele não é um novo plano para a salvação do homem. Ele não é um plano novo de Deus para a salvação. Ao contrário, ele é a concretização desse plano. Ele é o final desse plano para a salvação do homem. O plano que foi bolado ainda no Jardim do Éden, ele tem o seu final, ele tem a sua concretização no Evangelho, na pessoa de Jesus. Dessa forma, Jesus não é um simples mensageiro do Evangelho, mas ele é o próprio Evangelho, pois ele é a boa nova para a salvação. Jesus, ele é o próprio Evangelho. A pessoa de Jesus é o Evangelho. Ele é o cumprimento do plano. Ele não é o novo plano. Ele não é uma nova ideia. Ele não é uma nova cultura. Não. Jesus é o cumprimento do plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Então ele é a boa nova. Ele é a salvação. A pregação do Evangelho nada mais é do que anunciar, então, o cumprimento da promessa feita pelos profetas. Já que nós vimos aqui que o Evangelho significa boas novas e que as boas novas são Jesus, o cumprimento da promessa, nós vamos ver então o que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho nada mais é do que anunciar o cumprimento das promessas que nós podemos ver através dos profetas. Deus finalmente então visita o seu povo e leva o homem ao arrependimento através de Jesus, através do cumprimento das profecias, através do cumprimento das promessas, certo? Então, o Evangelho é Jesus. Toda vez que nós falamos sobre pregar o Evangelho, nós estamos falando sobre pregar Jesus. E nós precisamos, como pregadores, ter muito cuidado de não pregar Jesus, né? de excluir Jesus das nossas pregações, ou de pregar coisas e não incluir Jesus na nossa pregação, porque Jesus, ele é a concretização do Evangelho. É ele quem tem o poder de salvar, é ele quem tem o poder de trazer redenção ao homem, de trazer arrependimento ao homem. Então toda pregação que não traz Jesus ali como sua mensagem principal, que não traz Jesus como a base da sua mensagem. Claro que você pode pregar no Velho Testamento, muitas vezes você vai pregar ali sobre Elias, sobre Davi, sobre vários outros homens de Deus, e todos eles são homens de Deus, estão na palavra de Deus, para que nós pudéssemos usá-los como instrumento. Porém, nós devemos sempre lembrar que Jesus, ele é a base de tudo. Até no Velho Testamento, nós vemos Jesus, nós experimentamos Jesus como uma promessa que há de vir, como aquele que viria salvar a humanidade. Então toda a nossa pregação, quando nós falamos em pregar o Evangelho, ela precisa falar da pessoa de Jesus, ou apontar para Jesus, porque só ele tem o poder de salvar o homem.
senão o evangelho, senão a nossa pregação, ela fica vazia, porque ela falta a cereja do bolo, ela falta aquilo que traz razão, que traz força à nossa pregação, que é o evangelho, que é as boas novas, que é Jesus. Certo? Quando nós estamos falando aqui sobre evangelho, a gente sabe que tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, ela estabeleceu os 4 símbolos lá da visão de Ezequiel capítulo 1, versículo 5, né? Onde ela vê os 4 rostos, né? E ela estabelece ali que cada rosto ele é colocado diante de um desses evangelhos. Então, Mateus, ele representa ali o rosto de águia, Marcos, o rosto do boi, Lucas, o rosto do homem e João, o rosto do leão. Certo? É só uma curiosidade aí para você ficar sabendo que quando a Aimee ela tem a visão da igreja quadrangular, ela estabelece, ela liga, ela relaciona cada um desses evangelhos com uma daquelas visões de Ezequiel. E o evangelho ele é integral e imutável. Apesar de contado através da visão de 4 pessoas diferentes, né, que cada uma dessas pessoas contou o evangelho para um público diferente, para um público-alvo. Então, Mateus conta para um povo, Lucas conta para outro povo, João conta com outro destinatário. Todos eles contam a partir da sua visão, a partir da sua cosmovisão, né? A partir das suas próprias experiências ali com Jesus. Inclusive, um deles não teve a oportunidade de caminhar com Jesus, que foi Lucas, mas mesmo assim ele conta os feitos de Jesus através da sua visão, e ainda assim, tendo 4 pessoas, sendo que uma delas não andou com Jesus, ainda assim o evangelho ele é imutável, ele não muda de pessoa para pessoa, ele não muda de João para Marcos, ele não muda de Lucas para Mateus, porque o evangelho é uma pessoa e não uma ideia. O evangelho é um ser humano, Jesus. O evangelho é Cristo. Isso é imutável. Então, não importa quem viu, não importa quem está contando, não importa para quem está sendo contado, a mensagem é a mesma, não há contradição, porque tudo se trata de uma só pessoa, que é Jesus. Tá certo? E esse evangelho pregado pelos quatro homens de Deus aí que escreveram, né, ele é simples. Eles demonstram um Jesus simples, um Jesus que caminhava com o povo e que andava em simplicidade, que era uma pessoa real. E mostra também a integralidade do evangelho, porque ele trata o homem, ele trata da totalidade do homem. Ou seja, Jesus não estava ali preocupado apenas com a espiritualidade do homem, mas ele também estava preocupado com o corpo do homem e com o espírito. Ou seja, Jesus estava preocupado com o homem em todos os aspectos. Jesus estava mostrando como se comportar diante da sociedade. Jesus estava mostrando sobre a necessidade de ter uma vida com Deus. Jesus estava mostrando sobre a necessidade de cuidar do seu corpo. Então Jesus ele estava mostrando uma totalidade do evangelho, uma integralidade do evangelho. Em todas as áreas do ser humano, Jesus acaba trazendo para si como exemplo, né, sendo um exemplo como um verdadeiro manual de vida que abrange o homem na sua totalidade. Então Jesus ele estava mostrando a necessidade de que o homem fosse completo através dele. Ele atende à salvação da alma do homem e sem negligenciar as necessidades materiais do homem. Então Jesus ele estava fazendo exatamente isso, porque ele atendia, obviamente, o maior propósito de todos, que era a salvação do homem, sem negligenciar as necessidades comportamentais, as necessidades éticas, morais e também físicas do homem. O evangelho era completo, é completo e precisa ser visto como tal. E qual então o tema central do evangelho? Qual a base central do evangelho? O tema central do evangelho é o reino de Deus, é o centro.
Esse é o centro do Evangelho. Como viver o reino de Deus, como experimentar o reino de Deus. O que é viver do Evangelho é experimentar o reino de Deus acima de tudo, colocar o reino diante de tudo. E nós vamos então para aquele texto bastante conhecido, e todos nós devemos saber de cor. Se você não sabe, pelo amor de Deus, cria vergonha nessa cara e vai aprender. Mateus 6,33, que diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é a base do Evangelho, ele é o centro do Evangelho, e nós precisamos então aprender a colocá-lo em primeiro lugar, aprender a ter uma prioridade para ele, né? Para que todas as outras coisas elas aconteçam no seu tempo, mas que nós possamos entender que o Evangelho ele fala sobre o reino de Deus, sobre a necessidade de priorizar ou de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Certo? O reino de Deus é a vida da igreja. A Bíblia diz que ele não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Certinho, galera? Quando a gente fala sobre reino, a gente precisa entender o significado etimológico da palavra, né? A palavra reino, ele vem do grego basileia e significa soberania, autoridade, domínio. Então, o que é viver o reino de Deus? É me submeter à soberania de Deus, à autoridade de Deus e ao domínio de Deus. Isso é o reino de Deus. Quando eu me submeto a isso, eu vivo, então, no reino de Deus. Quando eu não me submeto, é impossível viver o reino de Deus. Então, o que é viver o reino de Deus? É aceitar a soberania de Deus, é compreender a autoridade de Deus e é viver debaixo do seu domínio. Ok? Isso é o reino de Deus. Isso é o centro do Evangelho. O reino de Deus é uma realidade presente e espiritual, que brota dentro de nós, segundo a Bíblia, e também no meio de nós. E o reino de Deus ele cresce em nós como fermento. Ele é como se fosse uma semente que é lançada e dentro do nosso coração e dentro de nós, ele cresce e vai brotando e vai transformando o nosso ser, o ser humano, a partir da visão de Jesus para o homem, da visão que Jesus tem do homem. Isso é o reino de Deus sendo gerado, sendo brotado e crescendo dentro de nós. E repetindo, nós só viveremos o reino de Deus quando nós nos submetermos à soberania e à autoridade e o domínio de Jesus. Certo, galera? Esse capítulo é bem pequeno. Eu creio que a gente pôde aí falar um pouco sobre o que é o Evangelho, né? O que é Jesus. É importante que a gente não esqueça que o Evangelho é as boas novas e as boas novas são Jesus. Você não pode esquecer disso. Jesus, ele é a boa nova, ele precisa ser pregado e lembrado, ele precisa estar na nossa boca o tempo inteiro, né? Porque só quem traz o arrependimento, só quem traz a salvação é as boas novas, é Jesus. Então, isso aí é fundamental que a gente não esqueça. E outra coisa que eu acho muito, muito importante que a gente lembre é sobre essa totalidade do Evangelho, sobre essa meu Deus, faltou a palavra aqui que eu estava falando com vocês. Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Integralidade, certo? Sobre essa integralidade, ou seja, o Evangelho ele é completo. Ele se preocupa com o homem de uma forma completa, em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Tá bom, gente? Fica aqui nossa terceira aula. Logo, logo eu vou lançar a quarta aula para a gente seguindo. Lembrando sempre que ao final da terceira aula também tem um exercício. Se você ainda não fez a primeira e a segunda, faça e faça também a terceira, que você precisa fazer, senão você não passa, você fica de recuperação. Tá bom? Deus abençoe e fique com Deus.